ao paciente, prescrever medicamentos ao paciente. Letra C, coletar dados subjetivos e sistemáticos sobre a saúde do paciente. E letra D, realizar exames laboratoriais. O que é que marcaram? Ótimo, letra C. Todo mundo certo. Botei de graça essa questão, né, gente? Por favor. Vamos lá. Segunda questão. Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde de uma pessoa. E são essenciais para a avaliação e gerenciamento da saúde. A monitorização regular dos sinais vitais é importante para detectar alterações no estado de saúde de forma precoce, intervir rapidamente e fornecer o tratamento adequado, monitorar a progressão de doenças ou a resposta a tratamentos, evitar problemas sérios e até mesmo salvar vidas. Diante do que foi estudado em sala de aula, assinale a alternativa que apresenta os sinais vitais considerados indicadores do estado de saúde. Letra A, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória. Temperatura, nível de glicose e oxigenação. Pulso, reflexos neurológicos e pressão arterial. E letra D, frequência cardíaca, altura e peso. Todo mundo já colocando aí letra A. Muito bem, certíssimos. Que é temperatura. Deixa eu ver se tem algum dentro. Temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória. Só uma observação que eu queria falar com vocês, que eu sei que para a Daniela possa ter que tenha comentado. Muitos artigos, estudos e livros consideram também como sinal vital a dor. Porque, querendo ou não, se você tem dor, todos os outros sinais vitais se alteram, né? Então, só para vocês terem esse conhecimento, né, em mente, mas os sinais vitais mesmo, que pelo que eu vi que a Daniela passou para vocês, seria temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória. Então, é só para vocês terem como conhecimento mesmo, né? Que a partir da dor, né, todos os outros sinais vitais se alteram, que por isso que às vezes é considerado, né? Eu falo isso porque às vezes vocês podem ter visto ou podem ver em algum lugar, né? Sobre isso, mas é só por isso mesmo, certo? Bom, aí agora vamos para a terceira questão. A aferição da pressão arterial é um procedimento seguro que mede os valores da pressão sistólica, que é a mais alta, e a diastólica, que é a mais baixa de uma pessoa. E seu objetivo é verificar se os níveis de tensão estão dentro dos parâmetros normais. Sobre isso, observe a imagem abaixo, identifique os erros presentes nela e analise as asserções abaixo. Primeira, as pernas cruzadas durante a aferição da pressão arterial não interferem nos valores recolhidos, porque a utilização da braçadeira por cima da roupa atrapalha a mensuração dos valores, mesmo se o tecido for fino e leve, independente de experiência do profissional. A respeito das asserções, assinale a opção correta. O que é que vocês marcaram? Letra D. Muito bem, ótimo. As pernas cruzadas vão interferir, sim, nos valores recolhidos, porque não vai ser o retorno venoso real e ideal que vai estar sendo levado para a circulação, né? Sendo movido ali pela circulação. Por isso que sempre que formos aferir a pressão de alguém, sempre deixar os pés no chão, né? Certinho, sem dobrar, porque como acho que muitos de vocês já ouviram falar, a panturrilha é o nosso segundo coração, porque ela tem toda uma força, né? Ela vai contra a gravidade para estar movendo essa circulação, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar atento em questão da aferição de pressão.
acho que principalmente o pessoal de enfermagem, puxando um pouquinho para o meu lado, mas é porque muita gente afere a pressão de qualquer jeito e às vezes pode sim dar um valor alterado e você se assustar e no final das contas descobrir que não tem nada por um simples erro, né, no momento de aferição, né? Então é muito importante a gente estar frisando isso. E a utilização da braçadeira por cima da roupa também atrapalha na menstruação, porque mesmo que seja um tecido fino, vai apertar além do normal, né? O braço do paciente pode até causar alguma coisa no braço do paciente, né? O sangue fica retido na veia. No caso, você fala quando a perna está dobrada, Jaqueline? Ele não fica retido, mas o fluxo dele se torna mais lento, entendeu? Ele não meio que para, vamos dizer assim, porque retido é meio que parar. Então, ele só fica mais lento porque a perna está descansando, vamos dizer assim, porque você não está fazendo força na perna. Então, a perna vai estar ali descansando, o fluxo vai estar mais lento, consequentemente afetando na questão da circulação. Certo? A questão da braçadeira por cima da roupa, como eu falei, independente se o tecido for fino, possa ser que aperte mais o braço do paciente e traga um valor alterado, né? Além de trazer desconforto, né? Então, é isso. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ok? Vamos lá. Quarta questão. A aferição de pulso é um sinal vital que pode ajudar a monitorar condições hemodinâmicas, detectar arritmias cardíacas e avaliar os efeitos de medicamentos que alteram a frequência cardíaca. Assinale a alternativa correta, onde confere os aspectos que devem ser avaliados ao medir o pulso periférico. Qual alternativa vocês marcaram? Corretíssimos. Letra A. Frequência, amplitude e ritmo. É muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? Acho que na prática a gente vai pegando mais essa sensibilidade. Como a gente viu lá na aula prática, né? Muitos colegas não sentiram o pulso do outro, por ser um pulso mais, como é que eu posso dizer? Mais. Como é que eu posso dizer, gente? Não é tímido a palavra, é mais, como se fosse mais retido. Isso, mais filiforme, não tem tanta pressão, né? Às vezes é fisiológico do corpo da pessoa mesmo, né? Acho que vai de pessoa para pessoa mesmo. Não que a pessoa tenha algum problema nem nada, é só difícil de achar mesmo, porque a pessoa tem a pressão mais baixa, né? Da questão da circulação sanguínea, da pulsão arterial, né? Da pressão arterial que acontece. Normal. Tu tá perguntando, Júlia, o que é normal ou afirmando que é normal? Enfim. Pronto. Afirmando. É totalmente normal, gente. Teve uma ação que eu nunca me esqueço disso, que eu fui aferir a pressão de um homem, ele era hipertenso. E aí, ele estava sem tomar o remédio, e eu fui aferir a pressão dele, eu nem insuflei a abraçadeira o pulso dele já estava gritando. Então, a gente vê essas diferenças na prática mesmo, né? A diferença na prática de você estar sempre observando e olhando o pulso, né? De outras pessoas. Então, é isso. Letra A, ok? Vamos lá. Paciente LAG, 30 anos, sexo feminino, branca, casada, sem filhos, mora sozinha. Nega comorbidades como hipertensão e diabetes, nega tabagismo e etilismo. Chegou à unidade básica de saúde do seu bairro com queixa de respiração ofegante, fadiga e cefaleia. A partir disso, o enfermeiro da unidade imediatamente aferiu seus sinais vitais, que apresentou os seguintes valores. 1. Paciente evidenciou uma temperatura de 36,5 graus Celsius.
frequência cardíaca de 45 BPM, frequência respiratória de 26 IRPM e pressão arterial manifestou o valor de 80 por 60 milímetros de mercúrio, que eu esqueci de colocar a unidade de medida. Em relação aos sinais vitais do paciente, correlacione quais os termos para cada um dos valores apresentados. E assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. Marcaram letra C. Letra C, todo mundo letra C, né? Pronto, perfeito. Ótimo. Frequência taquipneia seria a frequência respiratória acelerada. Bradicardia, frequência cardíaca diminuída. Hipotensão, pressão arterial diminuída. E afebril, temperatura normal, sem febre. Ok? É isso. Alguém tem alguma dúvida em questão dessas terminologias, gente? Porque na aula prática eu percebi que estava confundindo um pouco a terminologia de frequência cardíaca com pressão. Hipotensão, pressão, hipertensão, pressão, certo? É só pegar os finais. Os finais são bem característicos. Quando vocês verem pineia, sempre vai ser respiratório, relacionado a respiratório. Cardia sempre vai ser cardíaco, certo? Tensão, né, que seria pressão, tá? E da temperatura é fácil. Ô, Ana Lu, Oi? repete, por favor, que tu falou que piné é o quê? Quando termina? Pineia, sempre quando pineia é um sufixo, certo? Tem isso na cabeça de vocês. Sempre que vocês verem pineia, é relacionado ao sistema respiratório, certo? Apneia, dispneia, taquipneia, bradipneia, certo? É tudo sistema respiratório, tá? Cardia sempre vai ser cardíaco, sistema cardíaco, certo? Taquicardia, bradicardia, certo? Normocardia. E tensão sempre vai ser pressão arterial. Hipertensão, hipotensão. E o da temperatura é fácil, né? Afebril, ou sem febre, ou febre. Não tem muito macete, não. O macete maior é esse aí que eu falei, certo? Pineia sempre é sufixo de... sempre é sufixo de respiratório, cardíaco e tensão e pressão. Beleza? Então, letra C, né? A ordem aí ficou 3, 2, 4, 1. Vamos lá. Sexta questão. Sobre a anamnese, analise as afirmações abaixo. 1. Alguns fatores podem interferir na realização de uma boa anamnese, são eles. A relação entre profissional e paciente, ambiente a qual está sendo realizada, formas de comunicação, verbal ou não verbal, e estado emocional do paciente. Porque, se a anamnese não for bem sucedida, o paciente pode ser acometido com um diagnóstico incorreto ou incompleto, tratamento inadequado, perda de confiança entre profissional e paciente e prejuízo na continuidade do cuidado com o mesmo. A respeito dessas... coloquei errado aí, ó, gente. A respeito dessas asserções. Perdão, viu, gente? A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Vocês já botaram aí que marcaram letra B, né?
Pronto. Letra B. As afirmativas 1 e 2 estão corretas e a 2 justifica a 1. Corretíssimo. Né? Isso aí eu peguei todo do slide de Prodani. Alguém tem alguma dúvida, gente, até o momento, sobre alguma coisa, sobre alguma questão? Porque, pelo que eu vi, tá todo mundo acertando, né? Então, eu não tô explicando muito, porque aparentemente tá tudo tranquilo. Tudo certo por enquanto? Pronto. Ok. Vamos lá. Sétimo. A pressão arterial sistólica e diastólica são valores que indicam a pressão do sangue nas artérias, respectivamente. Quando o coração se contrai e relaxa. Sobre esse sinal vital, julgue as afirmações a seguir. Na verificação em extremidade superior, membros superiores, com o paciente deitado ou sentado, a posição do braço deve ficar abaixo da altura do coração, com a palma da mão voltada para cima. Falso. Porque não é voltada, a posição do braço não é voltada para baixo, é na altura do coração, certo? Abaixo. E também não pode ser medida com uma pessoa deitada, né? Mesmo em caso de internação. Isso, exatamente. Só se for, assim, um caso muito extremo que realmente o paciente não pode se sentar, né? Aí, infelizmente, tem que estar aferindo ali, afere pelo monitor, isso em caso hospitalar, né? Afere com o monitor e tudo. E aí, é o único jeito, certo? Só se o paciente não puder sentar. Se o paciente puder sentar, é preferível que afira sentado, certo? A liberação da válvula da pera para a ausculta dos sons de Korotchkov devem ser controladas, pois, sendo rápidas ou lentas, podem interferir na avaliação. Verdadeiro. O consumo de algumas bebidas, alimentos e o tempo de repouso, minutos antes da aferição, não interferem nos valores obtidos. Falso ou verdadeiro? Falso. Podem interferir sim. É tanto que quando a gente tiver, quando a gente for aferir a pressão, sempre é importante perguntar: o senhor ou a senhora tomou alguma coisa? Comeu alguma coisa? Tem pouco tempo que comeu? Exatamente. Sempre tem que ter um repouso aí de 20, 30 minutinhos, certo? Por exemplo, se a pessoa vem andando, tipo, foi para a faculdade andando, aí chegou lá, vou ferir minha pressão. Não, descansa 30 minutinhos e afere a pressão, certo? É isso. A falta de medicamento também para hipertensos. Sempre perguntar se a pessoa é hipertensa, porque se der um valor alterado, o senhor já tomou remédio hoje? Não. Você já sabe o que é, certo? Ou então, se já tomou o remédio, já tá um valor acima do normal, mas que é um valor normal para aquele hipertenso. Então, sempre ter esse conhecimento base aí da questão de uma pessoa que já é hipertensa para um valor normal, porque os hipertensos têm o seu valor normal, certo? O primeiro som de Korotchkov corresponde à pressão sistólica e o último som, quarto e quinto, identifica a pressão diastólica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a resposta correta é letra D, apenas 2 e 4, certo? Vamos lá, 8ª questão.
Em relação ao algoritmo da parada cardiorrespiratória em adultos da American Heart Association, eu não sei falar inglês, tá, gente? A qualidade da ressuscitação cardiopulmonar pode ser alcançada quando marcaram o quê? Letra D, todo mundo marcou letra D. Ótimo. Realizam-se compressões de, no mínimo, 5 centímetros e rápidas, de 100 a 120 compressões por minuto, aguardando o retorno total do tórax, minimiza interrupções e se evita ventilação excessiva. Correto. Vamos ver aí o que está errado nas outras alternativas, né? Realiza-se compressões, no mínimo 5 centímetros, rápidas, 100 a 140 por minuto. 140, né? Já está errado. 120. Aguardando o retorno total do tórax, interrompendo compressões o mínimo possível. Não tem mínimo. Não existe interromper o mínimo. Não interrompa. Certo? Realizam-se compressões no mínimo 3 centímetros. Já está errado. E rápidas, 60 a 100 por minuto. É errado também, né? 5 centímetros e 100 a 120 por minuto. Independente do retorno total do tórax. Toda errada essa alternativa aqui, né? Não independe do retorno, tem que ter retorno. E se alterne o responsável pelas compressões a cada 2 minutos. Erradíssimo. E letra C, né? Paciente sem via aérea avançada. A relação compressão de 15:2, priorizando ventilações sempre que possível. Não. Tudo errado aí. Não é 15:2, não prioriza exatamente. 15:2 são crianças. Não prioriza ventilação, prioriza compressão, certo? Então, letra D correta, tá? Uma coisa de observação para vocês, que eu acho que Prodani falou na sala sobre ressuscitação em crianças, reanimação. Reanimação, ressuscitação mesmo. Mas não vai ser cobrado na prova, tá? Fiquem tranquilos que ela vai focar só em adulto mesmo. E, inclusive, a prova do semestre passado dela, que eu peguei, ela não tem muitas questões de suporte básico de vida. Estudem, saibam do assunto, mas não tem muitas questões sobre, certo? É mais sinais vitais mesmo. Mas saibam no mesmo nível, certo? Pronto, vamos lá. Nona questão. A reanimação cardiopulmonar é um conjunto de manobras e procedimentos realizados em pacientes apresentados com parada cardiorrespiratória. Em pacientes, essas manobras visam manter a circulação sanguínea para o coração. Oi? Vocês já estão colocando tudo aqui, né? Vocês estão ligeiros hoje. Eu fiz essa revisão muito fácil. Era para ter dificuldade mais um pouquinho, mas o pior é que não tem dificuldade, gente. Que o assunto é fácil. Mas, enfim, então eu vou adiantar, né? Diante do seu conhecimento em sala e do que foi repassado, diante do seu conhecimento do que foi passado em sala, assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre compressões e ventilações durante RCP em adultos, né? Então, 3:2. Estão todos inteligentíssimos, todos sabendo, né? Graças a Deus. Se alguém parar na frente de vocês, vocês já vão estar craques, né? Estão sabendo de tudo. Pois é, só lembrar, 1001, 1002, 1003. Tudo certo. Muito bem. Todo mundo vai fechar essa prova pelo que eu tô vendo aqui, então, viu? É isso aí. Então, vamos lá, né? 10º. O prognóstico do paciente em parada cardiorrespiratória está intimamente relacionado à qualidade do suporte de vida que ele recebeu. O desfibrilador externo automático é um aparelho capaz de analisar o ritmo cardíaco e identificá-lo como chocável ou não chocável.
Assinale a alternativa que apresenta os dois ritmos chocáveis na PCR. Marcaram o quê? Letra C. Ó, uma pessoa marcou uma coisa diferente pela primeira vez. Bom, letra C, taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, certo? Letra D não é, porque a atividade elétrica sem pulso é ritmo não chocável, certo? E a sistolia, no caso, tá? Ficou com alguma dúvida, Edson? Ou tá tranquilo? Já que você marcou diferente, no caso, né? Acho que não, né? Pronto, tranquilo, então. Então, vamos prosseguir. Penúltima? Não. Pronto. Então, questão 11, né? O desfibrilador externo automático é um aparelho capaz de aplicar uma corrente elétrica no coração com o objetivo de restabelecer suas funções normais elétricas e mecânicas. Sobre o uso desse aparelho, analise as alternativas abaixo e assinale V como verdadeira ou F ou falsa. O DEA deve ser usado assim que chegar à cena da PCR, quando as manobras de ressuscitação habituais, compressão e ventilação, já tiverem início. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os eletrodos devem ser posicionados no tórax da vítima de acordo com a indicação marcada no próprio aparelho. Verdadeiro. Verdadeiro. Após o uso do DEA, não se deve realizar imediatamente a verificação do pulso, pois tempo é ouro e a RCP deve ser continuada até a vítima acordar. Falso. Deve ser verificado sim. A cada 2 ciclos de compressão e ventilação, verifica pulso, certo? E se tiver com o DEA do lado, né, ele vai estar orientando a verificação do pulso. Exatamente. Caso não esteja com o DEA do lado, a cada 2 ciclos faz a verificação. Se tem o DEA, aí ele verifica, certo? Quer que eu repita? Pronto. Quando você faz 2 ciclos, no caso, 30 para 2, 30 para 2, verifica pulso. Aí, não tem pulso, volta a cada 2 ciclos, certo? Se não estiver com o DEA. Estando com o DEA, ele vai verificar sozinho. Beleza? Entendeu, Jaqueline? Isso, pulso carotídeo aqui, ó. E sempre lembrar do lado, se a vítima tá aqui. Aí você tá desse lado dela, não verifica pulso aqui, para não parecer que tá enforcando. Verifica aqui do lado, certo? Não, porque ele mesmo vai verificar, certo? Se as pás estão conectadas lá no paciente e você está fazendo a compressão, aí vai ter aquele momento, como a gente viu na aula prática, vai ter aquele momento que ele vai dizer, analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente. Então, você para, ele verifica, certo? Aí você não precisa verificar, beleza? Pronto. E, último parêntese, né? Após o uso do DEA, deve-se realizar imediatamente a verificação do pulso, para analisar possível retorno da vítima e suspensão da RCP, se necessário, como eu falei, né? Se está com DEA, ele vai ter o momento da verificação, depois que dá o choque, e aí retorna a RCP, se necessário. Então, o último aí, verdadeiro. Então, a alternativa ficou aí, letra B, VV, F, V. Ok? Todo mundo marcou
Letra B? Todo mundo marcou letra B. Arrasou. Então, vamos lá. A aferição do pulso, tanto arterial como venoso, é primordial na prática clínica, pois possibilita identificar alterações relacionadas aos vasos sanguíneos, circulação periférica, doenças cardíacas ou pulmonares, como, por exemplo, ajuda a identificar uma parada cardiorrespiratória. Com isso, confira a imagem a seguir e assinale a alternativa que condiz corretamente com os pontos de aferição de pulso. Marcarão o quê? Letra D. Ah, não, essa letra B é da outra questão, para eu não confundir. D, todo mundo marcou a letra D. Ótimo, todo mundo certo. Então, primeira imagem, pulso carotídeo. Segunda, pulso radial. Terceira, femoral. Quarta, braquial. E quinto, pediúso. Beleza? E última questão. Uma mulher de 45 anos é trazida ao pronto-socorro após desmaiar durante uma caminhada. Segundo a acompanhante da paciente, ela relatou cansaço extremo e palpitações nos últimos dias. No exame físico foram constatadas temperatura axilar de 36,5 graus Celsius, frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto, que é IRPM, e pulso radial fraco e irregular. Por exemplo, essa frequência respiratória seria o quê? Taquipneia, tá? Durante a avaliação, a paciente perde a consciência, cessa a respiração e não apresenta pulso palpável. Diante da situação relatada, qual é o próximo passo mais adequado no manejo dessa paciente? Marcaram o quê? Letra A. Ok, muito bem. Iniciar compressões torácicas de alta qualidade imediatamente e solicitar o DEA. Perfeito. Vamos ver por que as outras estão erradas, né? Posicionar a paciente em decúbito lateral de segurança enquanto aguarda ajuda. O paciente não está tendo uma crise convulsiva, né? Quando acontece crise convulsiva é que a gente faz isso. Realizar uma ausculta cardíaca antes de iniciar as manobras de reanimação. Já não tem pulso? Esquece a ausculta. E aplicar oxigênio suplementar e aguardar a chegada do serviço de emergência. Não vai só oferecer oxigênio, né, gente? Então, é isso. Como eu falei para vocês, a prova tá mamão com açúcar, de verdade, gente. O assunto tá fácil, não tem dificuldade mesmo. É tanto que, a gente fez tudo em uma aula. Foi tudo em uma aula só, a revisão, né? Então, para vocês verem como o assunto tá bem tranquilo. Como eu falei a vocês também, a prova que eu peguei dela, do semestre passado, da segunda unidade, super tranquila também, fiz baseada nela, certo? E é isso, assunto fácil, fiquem tranquilos, estudem, que vai dar tudo certo.